E nós estamos chegando aqui na comunidade de Lagoinha, distrito de Quixeré, região Jaguaribana do estado do Ceará, já quase divisa com a cidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Os doidinhos da NET, Mazinho Maia, Girleudo Araújo. Vamos contar a história hoje de um homem, de um grande homem que cresceu com a luta, com o trabalho aqui na terra de Lagoinha. Você vai conhecer agora a história dessa grande figura, desse pequeno grande homem que nós vamos contar na íntegra. Os doidinhos da NET, Mazinho Maia e o Girleudo Araújo. Vem com a gente! E eu já estou aqui ao lado dele, Girleudo Araújo. Como eu falei, esse grande homem aqui da comunidade, do bairro, do maior bairro de Quixeré, Lagoinha. E o Mundim, ele é o Mundim de Alcides, muito conhecido aqui. Ele que já foi vereador por 2 mandatos. Ele que já lançou o nome dele para o julgamento popular em uma campanha de prefeito aqui na cidade de Quixeré. Ele que é filho de seu Alcides. E aí a gente começa perguntando a ele: Mundim, quem foi seu Alcides, seu pai? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Os doidinhos da NET, estourado aí no mundo inteiro. Eu queria dizer, Mazinho, que nada melhor quando a gente vem para falar do pai da gente, né? Porque o pai da gente é a história da gente, é a raiz da gente, tá entendendo? Então, meu pai, quando completou aqui 50 anos, né, de casado, eu fiz um pequeno poema, né, para ele. E aí, onde esse poema, eu dizia assim: meu pai que foi professor nessa grande região, também foi agricultor, isso eu digo com razão, também foi comerciante e tocador de violão. Meu pai foi tudo isso, né? E nada melhor do que você herdar um pouquinho, né, do que os pais da gente foi, tá entendendo? Então, quando eu falo que meu pai foi tocador de violão, eu posso dizer que herdei um pouquinho dele, porque eu não sou profissional, mas eu toco um pouquinho de violão, viu? Eu toco um pouquinho de violão, em pequenas festas assim, com os amigos, eu toco um pouquinho de violão, certo? E quando eu falo que meu pai foi comerciante, né, é porque eu desde pequeno, desde a infância, que eu acompanhava meu pai, né, comprando aqui. Ele foi um dos maiores compradores de algodão aqui na Chapada do Apodi, viu, Mazinho? Meu pai, ele comprava algodão pro pai de Luzimar Bandeira, né, seu Edmundo Bandeira, né? Eu acho que ele teve de comprar também muito tempo algodão para, eu acho que é um tio de Eliette, se eu não me engano, Luiz Fernandes, tá entendendo? Não estou bem certo, mas eu acho que é Luiz Fernandes. Então, naquela época, mas eu com a idade de 8, 9 anos, né, a gente pegava aquele saco de algodão que dava em média de 100 quilos, a gente amarrava 2 cordas, aí a gente entrava dentro e uma pessoa ficava botando algodão dentro e a gente ficava socando, aí dava em média aí de 100, 120 quilos cada um, né? E aí os carros vinha 3 carros lá de Quixeré, do seu Edmundo Bandeira, né, do seu Luiz Fernando, para pegar esse algodão na casa do meu pai. E era ensacado por mim, tá entendendo? Nessa época. Então, assim, é uma coisa que ninguém esquece nunca, né? A história da gente de infância, eu tinha uma média de 12 a 13 anos, né? E meu pai sempre foi da área do comércio, né? Então a gente aprendeu a fazer isso. É tanto que a nossa família aqui, a família Alcides, né? Todo mundo vive do comércio porque foi um aprendizado do pai da gente. Tá entendendo? Então isso é muito importante, né, Mazinho? Olha, Mundinho, eu queria... a gente vê aqui hoje você é um cara muito trabalhador, muito conhecido aqui, né? A gente já vê seus filhos trabalhando junto com você. É verdade que o Mundinho começou ainda de menor trabalhando na grande empresa Maísa? Pois é, isso realmente, eu trabalhei na Maísa por um bom tempo, né? Mas queria só aqui terminar a história do meu pai, né? Que meu pai também, ele foi agricultor, Mazinho, né? E na época da agricultura, eu, pivete também, nessa época aí, de 12, 13, 14 anos, ele falava com 50 pessoas para limpar de enxada, né? Plantava milho, o feijão, e eu ficava ali no meio, entendeu? Eu achava muito bom limpar de enxada, né? E meu pai fazia isso, foi um grande agricultor também aqui, é onde eu tenho que falar de uma pessoa que eu não estou com chapéu, mas vou tirar o chapéu para ele, que é o seu João Agostinho, aqui dessa terra Santa Rita, né? Porque um senhor que era muito amigo do meu pai, e ele pegava suas terras e dividia para os pequenos agricultores aqui de Lagoinha. Isso é uma história, Mazinho, que ninguém pode esquecer. Porque meu pai plantava nessas terras da Santa Rita, onde o comandante lá era seu João Agostinho, muito conhecido aqui. Se você vê a origem, já morreu há muito tempo, mas era um grande homem. E por isso eu tiro o chapéu para ele, porque além de ser amigo do meu pai,
né, ele pegava suas terras e dividia para os pequenos agricultores, aonde meu pai, né, me levava para plantar nessas terras. Então, eu queria dizer que era um grande homem, aonde hoje faz parte dessas terras da Santa Rita, o meu amigo Lenilson, meu amigo Carlos, a Vaninha, né, que são pessoas da gente, aonde tinha a Graça, que era a esposa dele, do seu João Agostinho, que a gente se dava muito bem. Quando a gente se via, a gente tinha que se abraçar e a gente tinha um respeito muito grande um pelo outro, né? Então, é uma história que eu queria dizer aqui, que mais uma vez tiro o chapéu por seu João Agostinho. E falando de professor, o meu pai aqui que foi professor, não tive esse dom do meu pai. Que na época, eu menino velho ainda, mas eu ouvia falar que nessa época recebi o anel de professor. Não era o diploma, não era, né? Recebi o anel. E meu pai tinha um anel de professor, onde nessa época, né, ele aqui deu aula aqui nas comunidades, né, aqui da Lagoinha. E queria dizer que, mandar aqui um recado para os meus amigos professores, que tudo que começa nesse mundo, todos os doutores que existem por causa do professor, né, Mazinho? Mesmo sabendo que os professores são desvalorizados a nível de Brasil, mas são as pessoas guerreiras que têm o seu trabalho, e eu queria também tirar meu chapéu aqui para os professores, que toda a formação existe por causa dos professores. E a gente acredita que um dia a gente vai ter um Brasil bem melhor para dar melhor assistência aos professores. Ok, Mundinho Dalcis, olha, a gente agora a gente vai falar, né, desse seu primeiro emprego na Maísa. Conte aí pra gente um pouquinho como foi que tudo começou, você de menor, trabalhando numa grande empresa como a Maísa. Pois é, Mazinho, a Maísa, ela me despertou quando eu comecei a querer ir para as festas, começar a brincar, tá entendendo? Então, eu sempre fui meio gastador de dinheiro, eu sempre gostei de gastar, de brincar, tá entendendo? Aí os meus pais me davam dinheiro, mas não era o suficiente. Então, eu fui para Maísa, certo? E aonde eu trabalhei lá, quando eu cheguei lá, não tinha ainda nem 18 anos. Eu tinha 17 anos e uns meses, aí eu trabalhei em média de uns 7 a 8 meses para poder completar a idade, para poder assinar a carteira, né? Mas eu trabalhei nessa época de 98 até 2004. E eu era operador de máquina, né, da empresa Maísa. Trabalhei lá praticamente por 6 anos na Maísa. E quando eu saí de lá, né, aí eu botei o meu comércio aqui, onde era o meu mercantil. Aí eu fiquei na época de 98 até 2004 no comércio. E depois do comércio, aí veio a política, onde eu me apaixonei. Eu sou apaixonado por política. Eu gosto da política para servir o povo, certo? Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para dizer essa pequena história. Olha, e agora, Mundinha, nós vamos falar desse Del Rey, Gisleudo, né? Vamos falar do Del Rey, vamos saber como foi a história desse seu primeiro carro, desse Del Rey, que até hoje você tem esse carro, Mundinho. Pois é, mas é outra história interessante, rapaz. Quando eu saí da Maísa, que eu realmente botei o comércio aqui, aí, com 15 dias depois que eu tinha botado o comércio, aí eu fui para um bingo em Limoeiro, onde eu tirei um carro sozinho. Isso na época, em 2004. Eu bati um gol, Mazinho, eu bati um gol zerado, sozinho na época, tá entendendo? Então, através desse carro, aí eu peguei, vendi e comprei esse Del Rey aqui, onde esse Del Rey eu deixei para casa de emergência. Até porque eu percebi que foi Deus que tinha me dado esse carro, né? Porque foi assim uma coisa muito importante, que eu ter participado de um bingo no meio de uma multidão de gente, talvez tivesse umas 15 mil pessoas, e eu bati um carro sozinha. Aí eu tive que agradecer a Deus e dizer que esse carro foi através de Deus que me deu esse carro. Então aí, a partir desse dia, eu fazia corrida aqui para Quixeré, para Limoeiro, para Rússia, para Fortaleza, em caso de emergência, as pessoas me procuravam, certo? E eu não cobrava nada, tá entendendo? Então isso aqui foi meu primeiro carro, e eu não vendo ele por dinheiro nenhum, tá entendendo? Até que é um carro assim que serviu muito para as pessoas, porque eu fiz esse trabalho, certo? Sem querer nada de ninguém, até salvando vida, né? Então, esse carro aí, Mazinho, teve uma época que eu fiz praticamente uma música, e eu dizia assim... Pois é, então se quiser encerrar, pode encerrar depois nós... Não, pode continuar, Maninho. Né? Bom, então tá beleza. Então esse carro aqui é a minha história, viu, Mazinho? É uma história bonita que eu fiz na época, né? E essas viagens todas que eu fiz, né? Eu acredito que as pessoas ficaram muito gratas com isso, né? Olha, Mundinho, agora nós vamos querer saber como foi essa história da informática na sua casa. A gente vai lá mostrar lá no local, Gisleudo, e o Mundinho vai contar. Conta aí, Mundinho, pra gente, como foi essa história da escola de informática aqui na sua casa? Mazinho, isso era um projeto que eu já tinha há muito tempo, desde a época que eu tinha o comércio aqui, que eu já queria ter internet no meu comércio, mas aqui em Lagoinha não tinha internet em canto nenhum.
entendendo? E eu trabalhei muito para conseguir internet aqui para Lagoinha, onde a primeira casa que teve internet foi aqui. Eu consegui internet, comprei 10 computadores, isso na época tudo por minha conta, tá entendendo? E eu botei curso de informática de graça para os jovens. Isso era uma promessa que eu tinha, né? E graças a Deus que na época consegui 10 computadores, e através desses 10 computadores eu botei internet, e depois da internet, aí vinha aquele professor Joerlânio na época, ele vinha dar curso de informática aqui para os alunos. Tinha a Lívia, minha sobrinha, que mora aqui ao lado, que era também professora. Tem a filha de Raimundo Janu, a Clecinha, que hoje está em Mossoró, mas agradeço demais, ela também foi professora aqui nessa escola de informática. Então eu tinha aqui, Mazinho, 10 computadores, tá entendendo? Com os professores, tudo bancado por minha conta, né? E curso de graça para os jovens aqui de Lagoinha. Então, para mim, foi uma coisa muito importante que eu consegui. E eu acredito que tem muita gente hoje que fez o primeiro curso básico de informática aqui na minha casa. E até hoje, Gileudo, olha, ainda tem uma lembrança aqui. Vamos entrar aqui para a gente ver um pouquinho. Gileudo vai mostrando aí, olha. Ainda tem uma lembrança aí, ele ainda tem algumas coisas que lembram a história do curso de informática aqui, né, Mundinho? Pois é, isso faz muito tempo, mas ainda ficou ainda uma lembrança, como também esse meu carro, né? Que esse meu carro, quando eu falo dele, não dá para esquecer, porque, Mazinho, eu fiz até uma música dizendo assim: Mundinho de Alcida se mostra seu valor, trabalha com muito amor na Câmara Municipal, vem defendendo a saúde com certeza, mais de 4.000 viagens ele fez e ainda faz. Quem não conhece esse carro que ele tem, que há mais de 4 anos nunca cobrou de ninguém, para os hospitais dessa nossa região, você não diga que não, porque isso é verdade. Olha, gente, você está conhecendo um pouquinho da história desse grande homem aqui de Lagoinha, Mundinho de Alcides, e aí você acompanha na nossa página do Jardim da Net, que teremos mais história para contar dele, viu? Beleza.